Pensa o seguinte, só em 2020 foram 314 milhões de exemplares aqui no Brasil, produzidos aqui no Brasil pelo mercado editorial brasileiro, de 46 mil títulos. Isso só em um ano. Tá? E aí você fica pensando aí na sua casa, então, a proporção de novos escritores, novos autores, e você talvez seja um deles, que queira publicar um livro. Nesse número aí, nessa miríade de gente. Pensando nisso, eu vim aqui para contar a história da publicação de livros aqui no Brasil, como que começou aí esse tal mercado editorial brasileiro, o mercado de livros, inclusive o da autopublicação, e isso tudo em parceria com a Editora Labrador, que é uma editora de autopublicação premium, porque eles ajudam em todo o processo do livro, eles garantem a inscrição em prêmios, inscrições em feiras, garantem a publicação e a exposição desse livro em diversos lugares, inclusive fora do Brasil, garantem a perenidade do livro, ou seja, que o livro vai continuar existindo aí, ele não vai, mesmo que ele acabe, aí a tiragem vai ser refeita. Eles têm copydesk, enfim, eles têm uma série de ajudas editoriais para o seu livro ser publicado. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a história da publicação do livro no Brasil e daqui a pouco eu falo mais sobre a editora que está me ajudando aqui a criar o roteiro para este livro, para este vídeo, que inclusive teve como inspiração um outro livro do Leonardo Neto, publicado pela Oficina Raquel, que é Os 100 Nomes da Edição Brasileira. Então, vamos lá. Tudo começa em 1808. Né? Por que 1808? O que acontece em 1808? Dom João VI e sua família vêm para o Brasil. E aí, né, vem fugidos pra cá, de Napoleão, toda aquela história que a gente aprende no decorrer da vida aí. E eles vêm pra onde? Pra onde eles vão? No caso, vão pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vira a cidade da corte. Até então, né, os principais nomes de coisas literárias e tudo, numa literatura ainda que tinha poucas publicações de livro, tinha como grande foco a Bahia, que era então capital brasileira. Com a vinda da família real para cá, a capital vira o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começa a se aperfeiçoar nas suas tecnologias. E aí, com isso, um português, chega lá, bate na casa ali, ó, no palácio da família real e fala: Dom João VI, o negócio é o seguinte, sei que você tá aí chegando com sua família, porém, aqui no Brasil a gente não pode ter prensa particular, porque a prensa, que é aquela máquina, né, que publica os livros, que faz os livros acontecerem, ela, no caso, é sob tutela do Estado, né, é do governo. E eu queria ter uma prensa minha, porque assim eu vou conseguir publicar uma galera. E este cara começa, então, essa ideia até quase de autopublicação, né, porque ele consegue a autorização do Dom João VI, e em 1811 ele estreia, então, a sua prensa particular, a primeira prensa particular no Brasil, lá na Bahia. Só que o cara não é bobo nem nada, ele sabe que tem uma galera do Rio de Janeiro que vai querer publicar, então ele fica viajando da Bahia para o Rio. Ele chega numa galerinha e fala: ô, quer publicar um livro? Me dá um dinheirinho aí que eu mando lá pra minha prensa na Bahia, vou lá pra Bahia, imprimo bonitinho pra você e trago de volta. Claro, sem nenhum cuidado, sem nenhum trabalho de edição especificamente, só uma questão gráfica mesmo, né, da publicação. Ele publica, na sua vida, 175 livros, que é um número bem considerável para a época que a gente está falando, né? E ele acaba falecendo em uma dessas viagens do Rio para a Bahia, da Bahia para o Rio e assim vai. E no ano que o Silva Serva conseguiria, né, a aprovação aí para ter essa prensa particular, que é 1809, ele só extrai em 1811, mas em 1809 ele consegue a autorização, nascia o primeiro editor brasileiro, Francisco de Paula Brito, que foi, aliás, o editor de Machado de Assis, o responsável por trazer ao mundo Machado de Assis, porque ele contrata o Machado de Assis ainda jovem. Mas calma que eu tô pulando uma parte da história. O que acontece? Ele é um homem negro, neto de pessoas escravizadas, avós escravizados e aforreados, e aí ele compra uma livraria e compra também, instala ali um prelo para a publicação de jornais. É lá que ele publica, aliás, 2 jornais bem importantes. Um jornal que tinha como público, como foco, ideias já feministas ali voltado para mulheres, e um outro jornal que pensava nas pautas raciais e que ele também escrevia para este jornal. Pois bem,
Com o fim da ideia de um monopólio de imprensa, né, e a possibilidade da criação de uma imprensa de vários lugares, com várias vozes e assim vai, ele estreia uma gráfica, que é a gráfica 2 de dezembro, ou 2 de dezembro, que, aliás, ela virou a gráfica oficial do Império Brasileiro, né, da família real brasileira. A Imperatriz Leopoldina e Dom Pedro II são os primeiros acionistas dessa gráfica, e chama 2 de dezembro porque seria o aniversário de Dom Pedro II, e é lá que ele publica diversos livros que são importantíssimos ali para a história do Brasil, para a literatura brasileira, como o Uruguai, do Basílio da Gama. É lá que ele contrata Machado de Assis, ainda um jovenzinho, para ser uma espécie de revisor dos seus textos, os textos que eles publicavam, e também eles continuaram publicando jornais. E aí o Machado publica seu primeiro poema, ali que ele é descoberto. Machado de Assis, depois que o Francisco de Paula Brito morreu, falou, né, o primeiro editor brasileiro que a gente teve, e o mais competente, enfim. Ele acaba colocando na Bolsa de Valores algumas ações, ele perde tudo e acaba falecendo em 1861. O primeiro editor digno desse nome que existiu entre nós. Era assim que o Machado de Assis falava sobre o Francisco Paula de Brito, que de fato foi o primeiro editor aí da história do Brasil. Falando em Machado de Assis, o primeiro livro do Machado, que é o Crisáidas, é publicado por um europeu, que é o Baptiste Garnier, né? Ele é um cara que percebe que é muito mais barato publicar na Europa, imprimir o livro na Europa e trazer para cá. Ou seja, editar o livro aqui no Brasil, mandar para imprimir lá na Europa e depois trazer de volta. Ou seja, ele também, além de ter sido o primeiro a publicar o Machadão, né, ele também é o primeiro que consegue separar ali esse processo gráfico da edição do livro em si. Overall, Garnier is credited with 655 works by Brazilian authors published between 1860 and 1890 and several translations, from the French, of the most popular novels. Garnier influenced the French format of books that Brazil adopted, octavo and, in dose, an imitation of the Parisian firm Calman Levy. Outro nome bem importante para a história do mercado editorial brasileiro é Monteiro Lobato, né? Que, enfim, a gente pode fazer um vídeo aí só sobre Monteiro, que vai muito além da criação do universo do Sítio do Capão Amarelo, da criação do Jeca Tatu, Urupês, e também das questões dele de supremacia branca, de racismo e etc., da carta dele sobre a Anita Malfatti, os modernistas, tanta coisa pra falar sobre Monteiro, mas uma coisa interessante sobre ele é que ele revolucionou real, porque ele foi a primeira pessoa a entender sobre o aspecto comercial do livro. O que isso quer dizer? Que em 1918 ele quer publicar do próprio bolso 2 livros dele, um sobre o Saci Pererê e outro que é já o Urupês, que traria ao mundo a história do Jeca Tatu. E aí ele percebe que a distribuição, ele faz uma conta matemática simples, ele começa a calcular quantas livrarias que tem, que poderiam vender o livro dele, e quanto que daria para ele conseguir vender, quanto tempo precisaria para ele conseguir vender aquela tiragem. Ele tinha na época já ele tinha um monte de terra, era um homem que tinha um certo dinheiro, e aí ele tinha uma revista, né, a Revista do Brasil. Ele começa então a distribuir o livro dele nesses pontos de distribuição da revista, esses 2 livros, e além disso ele consegue o endereço, né, para mandar uma carta para todos os comércios brasileiros. E aí ele manda uma cartinha escrita a próprio punho para sei lá quantos comerciantes e diz: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o meu livro, e aí você vende aí o livro. Se vender, você fica com uma porcentagem. Se não vender, você me devolve. Porque eu não sei se você sabe, mas livros são tão importantes quanto batata, querosene e bacalhau. E aí, ele com essa carta consegue aumentar drasticamente o ponto de distribuição dos livros dele. E aí, em poucos meses, ele consegue vender mais de 30 mil exemplares só de Urupês. Gente, 30 mil exemplares é um número grande para hoje em dia. Imagina para aquela época. Tá? A partir dali ele também cria uma editora, tem uma época que ele começa, que é a Editora Nacional, que depois passa por um monte de história, aí ele também começa a
criar, né, o próprio papel e, inclusive, inovar em formatos para ficar até mais barato do que era antes a produção de um livro em si. E ele morre em 1948. Por conta do craque da Bolsa de Valores, né, o de 1929, estava ficando muito caro você comprar livros que não fossem brasileiros, né, livros franceses, livros da Europa de maneira geral. E aí a gente tem a Livraria Globo, que depois vira Editora Globo, que começa a ser pioneira aí nessa coisa de traduzir livros para o português e publicá-los aqui no Brasil. Só um tempo depois que a Editora Globo vira da TV Globo e esse grande conglomerado, né, Globo, e aliás eles são a primeira editora a, como que é o nome disso? Colocar no CLT uma pessoa que é o Érico Veríssimo como conselheiro editorial, ou seja, o Érico Veríssimo vira registrar em carteira de trabalho o primeiro editor do Brasil, pelo menos no registro, né? Tudo isso, então, para falar sobre como essa produção editorial brasileira, ela vem ali desde a família real no Brasil, na verdade até antes, mas a gente consegue entender isso de uma maneira de negócio, né? A partir de 1811, com a primeira prensa particular brasileira, né? E tá aí até hoje moldando a cabeça das pessoas e a gente, o mercado editorial, aos trancos e barrancos, tentando fazer acontecer e serem importantes em termos de negócio, de dinheiro para o Brasil em si, para a economia brasileira. Então vocês imaginam que de tanto tempo para cá, a única coisa que não mudou é a quantidade de gente que quer publicar o seu livro. E por isso, a Editora Labrador, eu achei interessantíssimo quando eles vieram falar comigo, porque eu já conheci os trabalhos deles, justamente porque eles pensam nessa questão, porque a gente tem sempre um lado da editora comercial, que é aquela editora que contrata escritores que estão ali, ó, dentro da visão deles, negam uma série de outros livros, às vezes nem aceitam originais de pessoas desconhecidas. E aí, essa editora comercial que faz todo o trabalho editorial, o trabalho de marketing, de venda, de tiragem, e que também, por uma questão do próprio mercado em si, se o livro acaba, por exemplo, a tiragem dele acaba, cabe à editora comercial pensar se vai republicar ou não vai republicar aquele livro. Tem uma série de livros esgotados que acabam virando ali, né, tendo um valor gigantesco, ou então são esquecidos porque não estão mais disponíveis para as pessoas. E quando você fala de um autor independente, de alguém que queira publicar o seu livro, a gente fala bastante disso aqui no Valer um Livro, né? Tem muitos vídeos aqui falando sobre esse processo de publicação, que é bem complexo. Eu falei para vocês sobre os milhões de livros publicados só em um ano aqui no Brasil, né? E a Editora Labrador tem esse trabalho, então, de pensar de uma maneira mais avançada sobre essa publicação. Ela é uma editora de autopublicação que é bem semelhante às tradicionais e nela todo o trabalho de preparação de texto, diagramação, capa e distribuição é feito em concordância com o autor. Aliás, a Editora Labrador foi fundada pelo Daniel Pinsky, que também é sócio da Editora Contexto, uma editora reconhecida no mercado há 35 anos. Antes de tudo, os colaboradores da editora entendem os objetivos do autor e elaboram um projeto personalizado. A Labrador garante a perenidade no catálogo, ou seja, mesmo que a tiragem do seu livro acabe, ele vai permanecer disponível em impressão sob demanda. Ao longo do tempo, a distribuição tem se mostrado um dos principais problemas para novos autores no mercado. E aí a Labrador tem uma distribuição abrangente que permite a chegada dos livros nas principais livrarias, tanto físico quanto digital. Ao final da produção, nos preparativos para o lançamento, a Labrador disponibiliza para o autor um manual de marketing para auxiliar nessa nova jornada. É uma equipe gigantesca, uma equipe bem legal da editora que vai trabalhar e vai conversar com você, autor, em cada etapa do processo para te explicar, tirar suas dúvidas e ver como isso funciona. Como eu disse, vai te inscrever em prêmios. Aliás, a Editora Labrador ganhou há pouquíssimo tempo o Prêmio Jabuti. 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Marcos Nakagawa, Editora Labrador.
vai pensar na sua presença em feiras literárias, como a Festa Literária de Paraty ou a Bienal do Livro, né, do Rio, de São Paulo, e assim vai. Eu fiquei muito feliz de poder trazer essas histórias para vocês, porque a gente precisa conhecer a nossa história do livro e também, né, a nossa história de publicação, e também você que quer ir publicar um livro precisa entender quais são os meios que você pode fazer isso acontecer. E a Editora Labrador é ótima. Eu vou deixar um link aqui embaixo, né, do site para vocês conhecerem melhor, e faremos uma live em abril. Vou deixar todas as informações, eu e Daniel Pinsky, onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu vou fazer a pergunta para ele, tá? Que ele vai contar sobre todo esse processo de autopublicação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão. Queria agradecer também ao Leonardo Neto por ter escrito este livro, 100 anos da edição no Brasil, que me ajudou aí neste roteiro, neste resuminho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Quer dizer, a gente se vê na live com o Daniel. Beijo!